Vamos voltar no início lá do Covid, doutora Ana, porque parece que a comunidade médica também, em princípio, da expansão da manifestação do vírus, não se tinha essa noção de que era uma patologia que causava tromboembolismo. Não tinha isso claro, né, doutora Ana? Exato, é até o que eu realmente falo com os pacientes. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas vocês deveriam saber, é algo, se a gente for ver... É varinha mágica, se tivesse, sim, né? sim, eu falo, a bola de cristal bola não. De cristal, né? Então, da mesma forma em que a gente está aprendendo, cada paciente que chega é um aprendizado. Então, hoje você tem, vamos dizer, complicações pós-Covid das maiores. Você tem alopécia pós-Covid, você tem doença dermatológica pós-Covid, cardiovascular, você está tendo fadiga crônica, né? Você está tendo distúrbios psiquiátricos pós-Covid, certo? Então, você está tendo uma gama de patologias que estão sendo deflagradas pelo vírus e que a gente ainda vai ter que esmiuçar isso muito para poder esse paciente não ficar, fora as sequelas pulmonares, né? Não ficar tão sequelado, né? E que isso é individual. Então, você tem pacientes que tiveram um Covid muito importante e não ficaram com nenhuma sequela. E você teve pacientes que tiveram Covid, às vezes até assintomático, soube porque foi fazer a sorologia, porque o marido teve, e que agora, recentemente até uma colega de trabalho, teve uma questão vascular e ela teve um Covid que ela só viu que estava positivo, porque o marido teve. E a gente foi investigar e ela estava com uma situação vascular importante. Então, no início, o que acontece? No início foi uma bomba para todo mundo. Todo mundo teve que aprender a fazer diagnóstico, todo mundo teve que aprender a lidar com as situações mais graves, né? Os primeiros pacientes, a gente dentro da comunidade médica perdemos vários colegas, né? Colegas, por isso que se falavam, só as maiores complicações são em pacientes que já têm doença crônica, ou que são obesos ou imunodeprimidos, e de repente isso começou a atingir uma outra população. Isso realmente foi assustando todo mundo, porque algo inesperado, algo ainda sem protocolos de exame, sem protocolos de medicamentos, né? E até hoje a gente ainda tem essa grande discussão. E um marcador, Baldan, que se utiliza para questão vascular é chamado dedímero, né? Eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido até nas redes sociais. O dedímero, ele é um marcador que você utiliza ele, principalmente, vamos dizer que você chega no pronto-socorro com uma dor na perna, eu não tenho ultrassonografista ali de plantão, mas olha, pode ser que seja uma trombose, você pede um dedímero que é esse marcador sanguíneo para estados de hipercoagulabilidade, ou seja, em que você está fabricando mais coágulo, ele tem que estar por volta até de 450, 500. Se ele está acima disso, eu já começo a suspeitar que eu tenho uma atividade vascular que está aumentando os coágulos aí, certo? Esse dedímero, ele é sensível, mas ele não é extremamente específico para a área vascular. Então, se você chega com uma pneumonia, uma outra infecção, ou mesmo o próprio Covid, ele pode estar aumentado, certo? Só que percebeu-se o quê? Que esse aumento, ele estava demais, 1.500, 1.600, 3.000, e daqui a pouco o paciente falecia. E se faziam as autópsias, tudo, poxa, uma embolia pulmonar, poxa, uma trombose renal. Nossa, o paciente infartou na UTI, o paciente teve um AVC maior. O porquê? Então começou a se esmiuçar e verificar que a maioria dos pacientes que estavam entrando, mesmo com quadros mais suaves, estavam com um dedímero extremamente aumentado. Demonstrando que era um problema de coagulação. Exato.